Faltam 58 dias para a prova do INSS. A cada hora que passa, fica mais próximo o grande dia. No dia 27 de novembro será a grande prova que pode mudar a história da sua vida. O tempo está passando, mas ainda dá tempo de estudar. E eu, daqui até o dia da prova, trarei aqui no canal muitas videoaulas cobrindo todo o edital do INSS. Então, se você quer se preparar, se inscreva aqui no canal, pois de hoje até o dia da prova teremos muitas videoaulas para você estudar junto comigo e se preparar para essa prova. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro e o YouTube te avisar todas as vezes que lançarmos uma aula nova. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele joinha para que eu possa saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Se ficar alguma dúvida sobre a aula de hoje, comenta aqui embaixo qual for a dúvida e no próximo vídeo, na próxima aula, eu trago para você a resposta referente à sua dúvida. Ok? Antes de entrar no conteúdo dessa aula, eu vou deixar aqui no card a aula 1. Então, se você quiser assistir antes a aula 1 para depois assistir a essa, não tem problema. Fica à vontade, vai lá, assiste a aula 1 e depois você volta para assistir a essa aula sem problema nenhum. O importante é você aprender da melhor maneira possível para ir bem nessa prova. Eu sou Alan Marcolino, aprovado em um concurso público até o momento, e nesse canal eu trago para você conteúdo para te ajudar a passar em concursos públicos. No momento, o concurso do INSS, mas já vamos esquentando os motores, porque já está vindo aí o concurso do Banco do Brasil. Nos próximos dias falaremos também sobre ele. Então já vamos esquentar os motores para o próximo concurso e nos preparar para esse que é o maior concurso da história do nosso país. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Word, o Microsoft Word, ok? Na aula 1, nós fizemos um conteúdo introdutório e hoje nós iremos mais para a parte prática. Nós vamos falar mais do passo a passo, do que você pode fazer na tela do Word. Então, pega papel e caneta para anotar, porque a aula de hoje será inteira no bloco de notas, ok? Então, pega papel e caneta e vamos lá! E aí, já pegou o seu papel e sua caneta para iniciar as anotações? Então vamos começar. No Microsoft Office Word 2016, existe uma área chamada de área de transferência. Nela, através de uma setinha, você pode acessar alguns itens que você deixou ali previamente selecionados para utilizar mais rapidamente em sua formatação do texto. Vamos falar agora sobre os principais recursos que podem ser colocados na área de transferência. Começando pelo colar. Ele cola um item, pode ser uma letra, pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, copiado ou recortado. O atalho para a tecla colar é o Ctrl V. Recortar. Recorta um item. Pode ser uma letra, pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, selecionando e armazenando temporariamente na área de transferência para em seguida ser colado no local desejado. No teclado, o atalho para a função recortar é o Ctrl X. Copiar. Copia o item selecionado. Ele cria uma cópia exata na área de transferência. No teclado, o atalho para a função copiar é a Ctrl C. Pincel de formatação. Permite copiar a formatação de um item e aplicar em outro. No teclado, o atalho para o pincel de formatação é o Ctrl mais Shift mais C.
Ctrl mais Shift mais C para copiar a formatação e depois para aplicar é o Ctrl Shift V. Agora que você aprendeu a formatar um texto, copiar, recortar, colar, vamos falar da sua criação, da sua escrita. Vamos falar do grupo fonte. No grupo fonte, nós temos alguns recursos disponíveis. Um deles, é claro, é a fonte. Lá você poderá selecionar uma fonte, ou seja, um tipo de letra que você usará em seu texto. Em cada texto, você pode usar vários tipos de letras ao mesmo tempo em cada parte do texto, da maneira que você melhor optar usar. Tamanho da fonte. Nada mais é do que o tamanho da letra do texto. Permite que você escolha entre diferentes tamanhos de fonte na lista ou que você digite um tamanho manualmente. Negrito. Aplica o formato negrito, ou seja, escuro, ao texto selecionado. Se o cursor estiver sobre uma palavra, ela ficará toda em negrito, ou seja, se a letra é preta, ficará num tom preto ainda mais escuro. Itálico. Aplica o formato itálico ao texto selecionado. O formato itálico é aquela letra levemente inclinada para um lado. Sublinhado. Sublinha, ou seja, insere ou remove uma linha embaixo do texto que você selecionou previamente. Tachado. Risca uma linha, uma palavra ou apenas uma letra no texto. Você seleciona uma palavra, uma linha ou um texto e a função tachado traça uma linha, um risco, exatamente no meio do seu texto. Subscrito. Coloca a palavra abaixo das demais. Observação. Isso não diminui o tamanho da fonte e não é preciso selecionar a palavra que deseja aplicar. O sobrescrito, por sua vez, coloca a palavra acima das demais. Assim como no subscrito, no sobrescrito, não é preciso selecionar o texto. Efeitos do texto e tipografia. Permite aplicar vários efeitos de fonte sobre o texto. Dentre elas, cor do realce do texto. Aplica um destaque colorido sobre a palavra, assim como uma caneta marca-texto. É como se você pegasse um livro, uma dessas canetas esferográficas, e você marcasse o seu texto para posteriormente melhor apreciação. Isso também é possível ser feito no Word 2016. Cor da fonte. Permite alterar a cor da fonte, ou seja, você pode selecionar uma parte do seu texto e mudar a cor de preto para vermelho, de preto para azul, de vermelho para verde, na cor que você melhor desejar. Temos também o grupo parágrafo. Grave isso, preste bastante atenção, pois esta é uma área que geralmente costuma cair em provas. Marcadores. Permite criar uma lista com diferentes marcadores. Depois que o marcador for inserido, toda vez que for pressionado Enter, será colocado o marcador no próximo parágrafo. Caso o usuário não deseje mais usar nenhum marcador, ele necessita desmarcar a função marcador em sua barra de ferramentas. Ou seja, você está escrevendo um texto e você quer inserir uma bolinha, algum marcador no início de cada parágrafo. Através dessa função, isso lhe é permitido. Numeração. Permite criar uma lista numerada. Depois que uma numeração for inserida, toda vez que for pressionado Enter,
será colocado um número no próximo parágrafo. Caso o usuário não queira mais inserir uma numeração no início de seu parágrafo, ele deve desmarcar a função numeração. Lista de vários itens. Permite criar uma lista numerada em níveis. Depois que uma numeração for inserida, toda vez que for pressionado Enter, será colocado um número no próximo parágrafo. Para criar um subnível, é preciso pressionar Tab. Caso o usuário não deseje continuar a sequência, basta pressionar Enter. Se for inserido um subnível 1.1, ao teclar Enter a primeira vez, ele voltará um nível, ou seja, vai aparecer 1. E se pressionado novamente a tecla Enter, sem que nada tenha sido escrito, a lista será desfeita. Diminuir recuo. Diminui o recuo do parágrafo em relação à margem da esquerda. Sabe quando você está escrevendo um texto e você dá mais espaço do que realmente gostaria de ter dado? Na hora da edição desse texto, a função diminuir recuo vai te ajudar a desfazer esse pequeno erro. Assim como a função aumentar o recuo vai te ajudar a ampliar o espaço entre o início da frase e a margem à esquerda. Classificar. Organiza a seleção atual em ordem alfabética ou numérica. Mostrar tudo. Mostra marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos. Observe as marcas que serão exibidas ao ativar o recurso. Uma delas são alinhar à esquerda. Alinha o conteúdo com a margem esquerda. Centralizar. Centraliza seu conteúdo na página. Alinhar à direita. Alinha o conteúdo à direita. Justificar. Distribui o seu texto uniformemente entre as margens esquerda e direita. Temos também o sombreamento. Aplica uma cor de fundo no parágrafo onde o cursor está posicionado. Bordas. Permite aplicar ou retirar bordas no trecho selecionado. Espaçamento de linha e parágrafo. Escolhe o espaçamento entre as linhas do texto ou entre parágrafos. Temos também um outro grupo que é o grupo estilo. Ele possui vários estilos pré-definidos que permite salvar configurações relativas ao tamanho e cor da fonte. Temos o grupo edição. Ao clicar nessa ícone, é aberta a janela lateral denominada de navegação, onde é possível localizar uma palavra ou trecho dentro do texto. Inserir. Esta guia permite inserir imagens, símbolos, cabeçalhos, tabelas, gráficos, número de páginas e algumas novidades como inserir vídeo online, ou seja, você pode pegar um vídeo da web e colocar em seu texto. Grupo Ilustrações. Permite inserir uma imagem no computador, na rede ou em uma memória removível. Permite inserir imagens da web, permite inserir formas geométricas, permite ao usuário inserir várias formas. É possível representar visualmente suas ideias e estruturas. Temos o grupo Links. Exibe a caixa de diálogo. Inserir hiperlink. Um atalho no teclado é o Ctrl+K, onde é possível criar um link para outro ponto do mesmo documento. Temos a guia Layout. Esta guia permitirá que o usuário faça manipulações em sua página, tais como configurar as margens, orientação da página, tamanho, colunas e muitas outras opções de configurações da página. No grupo Configurar Página, nós temos as margens. Ela cria na aba Layout da página e em margens uma área onde aparecerá termos
de alguns tamanhos pré-definidos, onde você poderá colocar a sua margem da maneira que melhor desejar, mais centralizada, com mais distanciamento lateral, mais para baixo, mais para cima, da maneira que você achar que ficará melhor o seu texto. Temos a orientação. Neste botão, iremos configurar a página a ser trabalhada, se ela ficará em pé ou deitada como um retrato. Temos o tamanho. Neste botão, poderemos escolher o tamanho da folha a ser utilizada. Esse recurso é muito importante para textos que desejamos imprimir posteriormente, pois através deste tamanho será definido também o tamanho da folha de impressão. Colunas. Com esta opção, nós podemos selecionar o texto e dividi-lo em várias colunas. Número de linhas. Mostra o número de linhas fazendo referência a linhas específicas do documento com rapidez e facilidade. Ou seja, selecionando esse item, poderei saber quantas linhas tem o meu texto. Quebras. Adicione uma quebra no local atual para o texto continuar novamente na página, seção ou coluna seguinte. Por exemplo, caso eu esteja escrevendo um livro e encerrei o meu atual capítulo, mas ainda há muito espaço na página e eu quero começar o próximo capítulo na página seguinte. Pressionando a função quebra, automaticamente ele irá quebrar para a próxima página. Temos o guia de referências. No guia de referências eu posso colocar notas de rodapé, legenda no texto, índice, criar um sumário, fazer uma citação. Assim, facilitará e deixará mais rico o meu conteúdo. Sumário, por exemplo, permite adicionar um sumário ao texto. Após adicionar o sumário, clique em adicionar texto para adicionar as entradas da tabela. Por exemplo, eu vou colocar o nome de um capítulo e a página onde esse capítulo está localizado. No grupo Notas de Rodapé, temos algumas funções pré-estabelecidas. O inserir nota de rodapé, nele eu posso adicionar notas numeradas automaticamente no documento. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro e eu quero nessas notas explicar parte do texto e numericamente o leitor saberá, através do número no texto e o número no rodapé, a qual aquela nota se refere, a qual parte do texto aquela nota se refere. Inserir nota de fim. Essa função me permite adicionar notas no fim do documento. As notas são inseridas no final do documento e também são numeradas para que você possa saber a que parte do texto aquela nota se refere. Grupo Citações e Bibliografia. Inserir uma citação, por exemplo, nele eu poderia citar um livro, o artigo de um jornal ou um outro periódico como fonte das informações do documento. Em gerenciar fontes bibliográficas, com esta opção, eu posso gerenciar as fontes citadas em meu documento, editando, removendo e procurando novas fontes. Em bibliografia, eu posso adicionar uma bibliografia que lista todas as fontes citadas no documento. Assim, eu posso, ao final de um capítulo ou ao final do meu documento, colocar ali a bibliografia completa, ou seja, todos os arquivos que eu usei para produzir aquele conteúdo. Vamos passar agora para os atalhos do teclado? Eu vou listar agora as principais teclas, os principais atalhos do Word 2016. Ctrl A permite você abrir um texto. Ctrl G, alinhar à direita. Alt, dicas de atalho. Ctrl N permite você colocar o texto selecionado em negrito. Ctrl Z, desfazer. Alt Q, diga-me o que você deseja fazer. Ctrl I, colocar o texto em itálico. Ctrl K,
inserir um hiperlink. F1 ajuda. Ctrl S permite você sublinhar o seu texto. Ctrl W permite você fechar mais rapidamente o seu texto. F4 repetir a última ação. Ctrl J justificar. Ctrl P imprimir. F5 atualizar. Ctrl T selecionar tudo. Ctrl B salvar. F7 ortografia e gramática. Permite que você observe, analise e localize os seus erros de português. Ctrl L localizar. Ctrl Shift mais. Permite você encontrar o sobrescrito. F12 salvar como. Ctrl R refazer. Ctrl mais igual. Permite você acrescentar um subscrito. Shift Enter quebra de linha. Ctrl O novo. Ctrl Home permite você ir direto para o início do documento. Shift com F3 alternar entre a letra maiúscula e minúscula. Ctrl U substituir aquele trecho selecionado do texto. Ctrl End permite você ir direto para o fim do documento. Ctrl Shift D sublinhado duplo, ou seja, duas linhas de sublinho. Ctrl E centralizar o texto. Ctrl Enter quebra da página. Ctrl Shift C copiar formatação. Ctrl Q alinhar à esquerda. Ctrl D formatar fonte. Ctrl Shift V colar formatação. Vamos agora realizar 2 exercícios para ver se o conteúdo foi realmente assimilado por nós. Durante o uso do Microsoft Word 2016, Joana utiliza constantemente a combinação de duas teclas, a Ctrl e a tecla Z. Esse atalho do teclado tem como funcionalidade: alternativa A, salvar o documento; alternativa B, realizar uma cópia do documento; alternativa C, desfazer a última ação; alternativa D, imprimir a página; ou alternativa E, copiar uma palavra. O atalho do teclado Ctrl Z tem qual funcionalidade? Se você respondeu a alternativa C, você acertou. Como vimos anteriormente, o atalho Ctrl Z serve especificamente para desfazer a última ação que realizamos no texto. Observe agora a afirmação. No Microsoft Word 2016, o alinhamento de parágrafo chamado de tararã permite distribuir um texto uniformemente entre as margens. Eu vou repetir. No Microsoft Word 2016, o alinhamento de parágrafo chamado de permite distribuir um texto uniformemente entre as margens. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Alternativa A, alinhar à esquerda. Alternativa B, justificar. Alternativa C, centralizar. Alternativa D, espelhar. Ou a alternativa E, alinhar à direita. Qual dessas 5 alternativas é a palavra que carrega a função de distribuir uniformemente o texto por toda a página? Se você respondeu a alternativa B, justificar, parabéns, você acertou. Então é isso. A aula de hoje sobre o Word foi essa. E agora eu te pergunto, o que você achou? Gostou da aula? Não gostou?
Foi fácil de entender? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje, comenta aqui embaixo que na próxima videoaula eu trago para você a resposta referente a essa pergunta, ok? Então não fica com dúvida. Se ficou, comenta que eu vou responder. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o Excel. Já saímos do Word e vamos pular para o Excel, tá bom? Mais uma vez eu digo que se você não assistiu a aula 1, aqui no card tem essa aula, assista ela, ok? Não deixa nenhuma aula para trás. Dia 27 de novembro, nós teremos a nossa grande prova do INSS e quanto mais nos prepararmos, melhor. Daqui até lá, teremos muitos encontros. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo ou até a próxima aula. Fui!